Bom dia, comunidade. Então, quando eu apareço aqui, é para fazer ou uma live prática ou para chamar um convidado, alguém especial, para a gente poder falar sobre saúde, sobre Ayurveda. E hoje eu fiz um convite para conhecer melhor a Leila Guzmão, que é uma terapeuta ayurvédica bem querida e que tem o Instagram que eu gosto muito, que chama Ayurveda na Alma, né? Então só o nome já me chama muito, Ayurveda na Alma. E a gente conversou um pouquinho e ela sugeriu da gente falar sobre Ayurveda na profissão, né? E isso é um tema que tem muitas perguntas recorrentes sobre como acrescentar o Ayurveda na profissão de nutricionista, no professor de yoga, na pessoa que trabalha com técnicas corporais, com o corpo. Então, vou aguardar a Leila entrar aqui, para a gente poder um bate-papo sobre a Ayurveda na profissão, gente. Olá, Maíra. Tudo bem? Olá, tudo bem, Leila? Tudo jóia. Tá funcionando eu falar com fone de ouvido? Tá funcionando, tô te Tá. escutando bem, né? E daí eu sempre peço pro pessoal que tá entrando poder dizer se tá escutando bem nós Uhum. duas, né? Mas a Hum. princípio tá tudo bem. Ai, que bom. Então, eu queria começar agradecendo, né, a sua presença, o convite, né, que eu fiz, que na verdade, assim, um convite para a gente se conhecer melhor, né? É verdade. A gente A gente já se se conhe- conhece, se reencontrando aí pela internet, mas é a primeira vez ao vivo, né? a gente acho que a gente se gosta e namora assim o trabalho uma da outra, Uhum. né, pela internet, Sim, admira, né, o trabalho uma da outra pela internet e se conhece, né, pelo meio dos terapeutas ayurvédicos, porque ainda é um núcleo onde muitas pessoas se conhecem, né? é verdade. Muito obrigada pelo E convite. Estou feliz aí da gente poder estar falando sobre esse tema, né, que é tão pouco abordado. sim, então eu queria dar uma breve introdução antes da gente começar a fazer as perguntas, né? Sim. Bom, daí a Leila me trouxe, né, esse tema e eu achei super interessante porque a gente trabalha, né, também com os cursos, com a formação e as pessoas vêm perguntando bastante, tá, mas como é que é? Existe uma organização? Como que vocês fizeram? Como que é a história? Então a gente abriu as caixinhas, a gente tem aqui uma série de perguntas para responder e eu gostaria de convidar as pessoas que estão entrando para também se sentirem à vontade para perguntarem sobre a Ayurveda, sobre a história, sobre a aplicabilidade na vida profissional. Então, eu queria que você desse a sua introdução também, Leila, mas antes, fala um pouquinho de você. Tá bom. Gente, prazer. Meu nome é Leila Guzmão. Eu venho do perfil Ayurveda na Alma, por isso que eu e a Maíra somos colegas, né, de profissão. A gente compartilha esse mundão do Instagram. Também sou terapeuta Ayurveda, né? Trabalho, atuo nessa área há mais de 6 anos. E eu sou formada, né? Minha primeira formação em Ayurveda foi lá no Instituto Naradeva Chala, né? Lá com o Eric Schultz. Depois disso vieram outras formações com o Ruge, com a escola de Ayurveda, alguns Vaidyas que vieram da Índia, alguns Vaidyas que a gente fez cursos online, semipresenciais. Então, é uma profissão que, não sei se você concorda, né, Mayra? A gente nunca para de estudar. Eu acho que nenhuma profissão a gente para de estudar, né? Mas aí depois dessa vieram algumas formações. E aí é essa frente, né, do terapeuta, agora na minha frente passou de um trabalho que era presencial, né? Eram atendimentos e é, terapias corporais, né? Eu focava nisso antes da pandemia,
Depois veio a filhota, depois veio a pandemia, e com isso fiz uma migração para o online. Então, atualmente o nosso trabalho está online, e agora a gente tem a intenção de trazê-lo novamente para o presencial, vendo que as coisas agora estão começando a abrir novamente, né? E daí, antes de trabalhar com Ayurveda, você era do ramo da estética. Correto. A minha primeira formação acadêmica foi na área da estética, né? E então eu tive clínicas, tive espaços, né? Como eu migrei para 3 cidades diferentes ao longo desse processo, então eu tive espaços de estética em 3 cidades, né? Belo Horizonte, São Paulo, Santos, né? E aí, ao longo dessa formação, eu senti necessidade, né, de estudar um pouco sobre o Ayurveda, descobri o Ayurveda, né, através de palestras de naturopatas, aí eles citaram a palavra Ayurveda. Eu lembrei que lá atrás eu tinha feito um curso de massagem ayurvédica, né, e aí eu falei assim, nossa, que interessante. Quando a pessoa introduziu um pouco os conceitos, eu fui procurar saber a respeito, comecei a estudar e me apaixonei. Foi aí que eu fiz a formação, mais por uma paixão, e quando eu fui ver, eu estava dando muitos cursos, palestras, estava dando cursos de culinária na área. Aí a paixão falou mais alto, eu acabei saindo, da primeira área e fui para a área do Ayurveda, depois fui buscar especialização na nutrição, para que pudesse realmente caminhar para esse lado. A formação em nutrição ainda não está concluída, mas ainda estou em processo de formação. E aí fui buscando também outras especializações dentro do próprio Ayurveda, porque a Ayurveda é muito amplo, né? E aqui no Brasil existe esse fenômeno, porque o terapeuta Ayurveda ele não existe, né, originalmente. Ele veio por uma necessidade de nós ocidentais, né, de trazermos essa ciência para os países onde não existia uma formação acadêmica, né? Porque lá na Índia é uma medicina, né? Lá na Índia é uma formação integral. E aqui a gente não tinha acesso a isso, né? Então, acaba que a nossa necessidade de cada vez especializar, buscar conhecimento e nos tornarmos terapeutas, trabalharmos no ramo da saúde, mas trazendo, aglutinando conhecimentos para poder dar esse suporte, né, para o paciente. Uhum. O que a gente vê como uma experiência, né? Acho que desde que eu e o Andreas a gente está junto, a gente já começou a trabalhar com a Ayurveda. A minha história começou lá em 2004, foi a primeira formação que eu fiz em Ayurveda, que foi quando eu cursava naturologia. Então eu sempre já fui apaixonada pelas medicinas naturais e a minha história começou pelo corpo. Né? Então, desde os 15 anos de idade que eu estudo yoga, eu fui uma professora de yoga super nova, né? Com 16 anos de idade eu já comecei a me arriscar a dar algumas aulas e fui indo pelo corpo. Fui me apaixonando pela massagem, daí eu fiz os cursos com a Kusum Moda, que era o curso de massagem yoga ayurvédica, e fiz outros cursos de massagem, e daí eu fui entrando na Ayurveda dentro desse aspecto pelo corpo, né, junto com a medicina integrativa, com a proposta da naturologia, e me apaixonei. Né? Sempre juntei com outras coisas, né, também tenho outras formações, junguiana, de florais e tal, mas daí quando eu me juntei com o Andreas, daí não teve como, porque ele é super ayurvédico, né, então a gente começou a crescer, né, essa demanda. Ele também, como fisioterapeuta, foi fazer o primeiro curso de Ayurveda, querendo expandir a visão corporal, né, como manusear o corpo de uma forma mais integrada. E, enfim, daí a gente começou e eu acredito que desde 2016 a gente já dá cursos, né, e desde 2017 oficialmente a gente tem a formação em Ayurveda. E o que eu vejo, né, do público são muitas pessoas ou em transição de carreira, né, ou pessoas que estão numa profissão, geralmente na área da saúde, ou até bastante gente da comunicação e quer ter essa visão integrativa. Né? Então, eu vejo que no Brasil tem eu entendo a Ayurveda como somando com outras profissões, porque a gente não tem assim, uma faculdade específica, né?
Então, acho que os top 10, assim, né? Nutrição, professor de yoga, são as pessoas que são profissões que eu sinto que casa muito com a Ayurveda. É, é Que verdade. você, como você vê? Não, é isso mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a formação lá no Naradeva Chala, né, eu tinha muitos colegas que eram da área da nutrição, enfermagem e médicos, né? Uhum. Então, sempre pessoas que têm um atendimento ao público e tem essa questão da saúde. Vem muito desse lugar da pessoa não estar 100% satisfeita com aquela metodologia que ela já pratica, né? Então, por exemplo, os médicos falando muito, a medicina é incrível, resolve problemas, mas ela não é integrativa, ela separa algumas coisas que ficam faltando. E aí as pessoas buscavam o Ayurveda para poder trazer essa visão integral. Tanto é que o Ayurveda, depois disso, né, naquela época que eu comecei a estudar para cá, ela entrou, né, em grades curriculares de faculdade, né? Quer dizer, eu acho que já vinha acontecendo isso bem antes, né? Mas eu fui notando isso. E enfermeiros também, né, que lidam com pessoas que estão doentes, né, com alguma necessidade, nutricionistas, né? Então é isso. Mas toda a área, fisioterapeuta, dentista. Eu realmente entrei em contato com pessoas que tinham a necessidade de trazer isso para suas profissões. Já outras pessoas estavam numa busca interna, né, de querer se encontrar em algum ramo. Elas tinham ali, de repente, uma profissão que era de exatas, que era de humanas, e elas não se identificavam, né? E elas foram entrando em contato com a Ayurveda, entenderam que aquilo ali era a coisa mais incrível do mundo e apostaram todas as suas fichas, né? Então eu vi as duas situações, pessoas que queriam trazer isso para agregar valor para as profissões e pessoas que queriam ter o Ayurveda como profissão e sair da carreira anterior e fazer essa migração. Eu faço parte desse segundo grupo, apesar de que inicialmente a minha intenção era conhecer o método, mas na medida que eu fui me apaixonando, eu falei assim, gente, não tem a menor possibilidade de eu ficar distante disso, sabe? Eu queria cada vez mais estudar, e aí, através do trabalho, da capacitação, a gente sabe que a gente precisa de estar estudando cada vez mais e nunca para, né? Mas Uhum. realmente, ninguém precisa sair da sua carreira para poder estudar Ayurveda, né? E você juntou algo, tipo, você se especializou no beauty care, alguma coisa assim? Pior que eu não fui pro lado da estética, eu fui pro lado da saúde da mulher, porque um dos motivos pelos quais eu fui em busca do Ayurveda, que eu estava escutando palestras de naturopatas e de pessoas que conheciam sobre fitoterapia, é que eu sofria de uma SOP, né, uma síndrome dos ovários policísticos muito severa, né? Então eu estava com muito quadro de acne, eu tinha infertilidade, eu usava anticoncepcional. Usei ao total há 15 anos, eu tentava tirar, não conseguia voltar, né? E junto com isso eu também tinha um quadro de constipação desde que eu me entendia por gente. Eu nasci praticamente com essa característica e eu estava lá nos meus 24 anos aquele sintoma de constipação, ficava 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Quando eu viajava era pior ainda, ficava uma semana, 10 dias sem ir ao banheiro. Então, esses incômodos me levavam aos médicos e eu chegava e falava assim: olha, eu tenho essas queixas, né? E aí a solução para o SOP era tomar anticoncepcional o resto da vida e para constipação era tomar laxante. Aquilo não me deixava muito feliz, né? Eu gostaria de entender como é que o meu corpo estava produzindo aqueles desequilíbrios. Então eu fui fazendo testes alimentares, fui tentando eu sempre tentei ter uma dieta limpa para que eu conseguisse limpar, digamos assim, limpar o meu corpo daqueles processos, né, aqueles desequilíbrios, né? Então, quando eu conheci o Ayurveda, eu fui muito nessa busca interna. Por isso que inicialmente não era para ser uma profissão, era para ser uma autodescoberta, foi um processo de autoconhecimento, né? E realmente, de fato, ao longo da minha formação, eu fiz várias consultas com terapeutas ayurvédicos, com meus professores, com vários colegas que eu fui encontrando ao longo do caminho, e fui encontrando ali os meios de eu equilibrar o meu corpo. Quando eu já estava bem capacitada, eu já consegui caminhar com as minhas próprias pernas e entender como eu voltava o meu corpo ao equilíbrio. E hoje, né, graças a Deus, eu restabeleci essas desarmonias. Tanto é que
Depois a minha fertilidade foi para um nível tão alto que engravidar virou assim, meu Deus, tem que tomar cuidado para não engravidar. Já estou aqui gestante do meu segundo neném. E foi uma gravidez até não planejada, que a gente nem imaginava que fosse acontecer, porque realmente, igual a minha endócrina, né? Então eu acompanho, tenho sempre os profissionais que me acompanham, faço os exames, e o endócrino falou assim, Leila do céu, como é que uma pessoa com síndrome do Vale policístico tem esse perfil hormonal? Se você é extremamente fértil, eu falei assim, pois é, agora eu também estou ciente disso. É incrível, né? Porque o corpo, ele, quando ele encontra o estado de equilíbrio, ele floresce mesmo, né? Que legal. E a maternidade, né, foi algo que também me deu essa vontade de me aproximar um pouco de você, né? Porque eu super dentro desse universo da maternidade aqui e também casando, né, assim, o profissional com o começo de maternidade, né, e você casando É, também com a gestação. Então, é todo um, né, assim, é todo um universo que transforma muito a mulher, a família, e eu até brinquei, né, dizendo que existe também muitas pessoas que vêm buscar os autocuidados naturais, uhum. que estão na profissão mãe, né? Qual que é a Isso, profissão mãe? Que é a profissão é a profissão cuidadora, né? Ou é, mãe, ou aquela pessoa que tem o ímpeto de cuidar, né? é. Geralmente são pessoas que vêm buscar, tá, como que eu misturo os temperos certos, né? Onde que eu posso pegar na pessoa quando ela tá com insônia ou dor de cabeça, mas qual que é o sabor que eu tenho que colocar à noite ou de manhã para poder harmonizar a minha casa, a minha família? É isso mesmo. Hoje eu tenho muitas pacientes que me procuram, né? E numa busca de reiki, eu falo assim, gente, eu quero entender, eu quero viver natural. Não é que eu me recuso a seguir a alopatia. A alopatia é maravilhosa, é incrível. Mas eu quero ter os recursos naturais para usar a alopatia em situações de real necessidade, né? Não ficar usando medicações como amuleta. E hoje eu tenho pacientes que são, assim, verdadeiras terapeutas ayurvedas. Elas fazem aquele dinacharya perfeito, sabe? Aquela coisa linda. Elas estão o tempo todo observando. Então, hoje eu até sou aquela pessoa, assim, meio militante, assim. Eu tomo cuidado para não ser muito militante, porque eu falo para aquela paciente que eu vejo que está super dedicada, eu falo, vai fazer uma formação, sabe? Você não precisa fazer uma formação para você se profissionalizar e migrar de carreira. Você está feliz com a sua vida, mas vai trazer isso para o seu dia a dia, ficando mais independente, entendendo por que que você está fazendo isso, né? Porque chegou a hora que elas começam a fazer consultas para você virar o guru dela. E a gente não é guru de ninguém, né? Então, assim, eu falo, você está tão bem nessa caminhada que eu acho que o próximo passo que você tem a trilhar é realmente buscar estudar e entender isso de forma ainda mais profunda, né? Até mesmo para você entender o que que é esse terapeuta, o que que eu tô passando para você, qual que é o significado disso, porque a gente não consegue na consulta transmitir todos os porquês, embora a minha consulta ela seja bem explicativa, mas a gente tem a limitação de tempo, né? Então, Claro, e acho que super interessante o que a gente está falando. Estou vendo que estão entrando vários alunos, né, nossos aqui, e vários que entraram com essa vontade de juntar o Ayurveda com a profissão, mas só que não dá para você separar e não usufruir o Ayurveda para o seu dia a dia, né? Então tem uma é, palavra que sempre me chama muito, que é autonomia, né? Eu gosto muito. Autonomia da saúde. Então, hoje em dia a gente tem uma escassez muito grande de consciência da saúde, dos cuidados, né? uhum, A gente vive, né, numa forma, né, de sociedade onde a gente fica muito rendido para as farmácias, para os remédios, e sempre que a gente tem algum sintoma, algum sinal, a gente terceiriza isso, a gente pede para que uma uhum. outra pessoa olhe para a gente. Maravilhoso, maravilhoso, né? A gente ter todo o desenvolvimento da ciência, todas as especialidades médicas e da saúde, só que junto com isso, é muito interessante cada pessoa, né? Cada ser trazer essa responsabilidade de poder compreender sinais pequenos, né? Como assim, É, como que eu observo a minha pele? Como que eu
que chá que é interessante para eu tomar, né? Ou a minha língua, as minhas fezes, como que muda o comportamento quando é verão, quando é inverno, quando eu estou mais cansada ou quando eu estou menstruada. Então, essa visão natural e cíclica do corpo, né, da vida, eu acho que é um dos principais estudos e ensinamentos do Ayurveda, né? Isso funciona para todo mundo, né, Leila? Para todo mundo. Esse que é o legal, porque para cada pessoa vai ter ali a metodologia, né? Por isso que tanta gente está querendo ter hoje o Ayurveda como ou como profissão, ou integrando na sua carreira o Ayurveda. Então não é de se estranhar. O ocidental ele entendeu que a gente precisa de mais ferramentas e o Ayurveda está oferecendo essas ferramentas. Então é por isso que a gente está trazendo essa live, né, esse tema, porque as pessoas realmente estão buscando a gente, tentando entender, será que vai funcionar? Trazer isso para a minha vida, para minha carreira, ou para integrar? E, gente, funciona. A gente vai Uhum. agora vai explicar como é que funciona, porque é uma trajetória, né, Maíra? É uma trajetória. E tem uma pergunta que fizeram e Uhum. que eu acho interessante, que é assim, tá, mas por que fazer Ayurveda no Brasil, né? Por exemplo. Hum. E daí, o que eu queria dizer é que o Ayurveda no Brasil, eles têm esse tom terapêutico, né? E que você soma com outra profissão, que não é uma Uhum. faculdade de medicina, por exemplo, como tem na Índia. E o Uhum. que a gente recomenda, né, geralmente com os nossos alunos, a pessoa passa pelo percurso da formação, daí a gente sugere uma especialização aqui dentro do Brasil, acompanhada com supervisão, né, o Uhum. estudo de casos, e já indica hospitais, escolas e cursos de Uhum. especialização para fazer na Índia, né? Uhum. Então, a linguagem, né, é muito diferente. Você poder ter o aprendizado na sua língua, né, com a visão social, né, assim, do seu país, da sua realidade. Isso é Sim. muito importante para poder atuar com aquela medicina, com aquela terapêutica dentro do seu contexto. Assim como é extremamente rico, em algum momento você fazer uma viagem para a Índia e Pra poder fazer uma Índia. especialização, né? Você já chegou É. aí Não. alguma Quando. vez? Ainda não. Não. Ainda não. Com esse monte de Tá filho nos vindo, planos. então agora Ai, que agora eu não sei quando vai acontecer. Quando eu vai ia pra esperar um Índia, eu pouquinho. engravidei pela primeira vez. Ai. E é interessante isso que você falou, porque é assim, então a pessoa ela pensa, então eu vou fazer minha especialização no Brasil ou na Índia? Primeiro que na Índia, as especializações são imersões, né? Tipo de 20 dias, 21 dias e tal. E geralmente elas são temáticas, né? Elas são mais capacitadoras. Então, é interessante a pessoa passar por uma formação aqui no Brasil, que geralmente tem uma duração. Hoje, vocês estão com a formação durando quanto tempo? Hoje mudamos tudo para o Uhum. online, né? Aham. Então, assim, a gente sugere que a pessoa fique 2 anos em Dois estudo. anos. E dentro Uhum. desses 2 anos, a gente tem fase um, que são pessoas que querem conhecer e Uhum. somar na sua vida Uhum. ou na profissão. A fase 2, para quem gostaria de realmente atuar como terapeuta Uhum. ayurvédico, completa a formação, e daí a Sim, gente sugere a supervisão, que a gente faz toda a formação, é sempre junto com outros professores, né? E a sim. supervisão são terapeutas do Brasil, tem gente de fora do Brasil também, e a gente estuda casos e se aprofunda, Sim. né? Então a gente tem essas 3 fases da formação. Isso é muito interessante porque aquela paciente minha, aqueles meus pacientes que estão me buscando e elas já pegaram tudo ali, né, que elas precisavam e estão querendo ir além, elas poderiam ir até a etapa um. Ela não tem a intenção de trabalhar com isso, né? Então são pessoas que Uhum. querem trazer isso para o seu dia a dia ou agregar valor ali na vida como geral. A pessoa que vai fazer uma formação em Ayurveda, hoje existem alguns métodos aqui no Brasil, mas o mais encontrado é isso, é a formação de 2 anos, né?
Então essa foi a formação que eu fiz, eu acredito que você também, né? Foi o começo, né? Não foi o fim. E aí eu fiz a minha formação de 2 anos. Ali a gente teve também a oportunidade de fazer imersões, né? Às vezes são retiros. E aqui no Brasil, mesmo se a sua instituição não fornecer isso, você tem vários profissionais do Ayurveda oferecendo imersões. Imersões, tipo retiros, assim, de uma semana, de 10 dias, de finais de semana, que aí você vai ter possibilidade de praticar o Ayurveda de uma forma ainda mais integral. Você está lá colocando a mão na massa. Então, nessas imersões, é quando, por exemplo, você vai ter oportunidade de praticar mais a Abhyanga, Shirodhara, vai fazer lá os bastes, né? Vai fazer aquilo ali que exige um tempo maior, uma dedicação, um preparo. Nisso a gente até fala assim, meu Deus, eu levo tanto tempo para fazer um baste numa pessoa, será que eu vou conseguir rentabilizar isso para o meu paciente? Porque, tipo assim, estou levando 3 horas para cuidar de toda essa logística. Mas tudo é assim. Eu lembro que quando eu fui tirar a carteira, eu levava um século para fazer uma baliza, para andar de um ponto ao outro. Hoje eu faço isso de olho fechado, né? Então é uma questão de prática. Então eu acho interessante o profissional fazer aquela formação de 2 anos e buscar também, se possível, as viagens à Índia, que é muito padrão. Vocês até levam, né? Não sei se vocês já levam pessoas, porque eu vejo que A vocês gente, fazem essas viagens. a gente levou durante 2 anos para a Índia, a gente também teve Peru como destino, né? Com esse tom de autoconhecimento e reconhecimento de plantas, né? Aqui no Brasil a gente também já fez esses retiros, né, integrando o corpo com a natureza. E daí veio o filho, veio a pandemia, a gente parou, mas a gente tem Sim, muita vontade. A gente tem sim. muita vontade. Perguntaram aqui se tem tradutor na Índia. Geralmente, onde a gente frequenta, as escolas, né? Como que a gente gosta de fazer? A gente fica em alguns spas para quem vem do Brasil poder compreender como que é a terapêutica indiana tradicional, né? Então, os hospitais, Uhum. escolas, os spas, escolas. E daí a gente convida alguns médicos com os quais a gente já estudou lá, né? Principalmente o Andrés, porque o Andrés quase fez a faculdade lá na Índia, né? Ah, Aquela faculdade grande de 10 anos. Eu sim. agradeço que ele não fez, porque eu conheci ele depois que ele voltou. Mas ele ficou lá quase um ano para conseguir ingressar. E daí nisso ele conheceu muitos hospitais, muitos professores. Então fez essa rede, né, dos Vaidyas, que são Sim. chamados os professores indianos de Ayurveda. Então a gente convida alguns professores para darem as aulas para a gente. E daí o tradutor geralmente é a gente mesmo, né? Assim, o É. Andreas mesmo traduz as aulas. E isso é interessante porque existe a tradução do inglês para o português, mas existe a tradução cultural também, né? Que é muito importante a gente atualizar o Ayurveda nos dias de hoje, porque é uma medicina extremamente antiga, né, Leila? Então, às vezes, Sim. a gente olha textos que existe uma diferença, obviamente, da realidade que a gente vive hoje. Né? Então, é importante ter essa tradução, né? Um bom professor, ele faz essa Sim. tradução. Ok, como fazer a rotina nos dias de hoje? Como que são esses alimentos, que não são os alimentos da Índia, mas dessa vastidão de terra que tem no Brasil, de temperos, É. de alimentos? Como usar isso aqui, Uhum. É. né? Por isso que é interessante, né? Então, a pessoa se tá ali no processo de formação de 2 anos, ela pode fazer essas viagens para a Índia, mesmo ainda assim ter concluído as formações, porque chega um determinado momento, sei lá, metade do curso, que ela já tem conteúdo, bagagem suficiente para poder ir até a Índia, fazer essas viagens, receber essas aulas que geralmente são mais temas mais pontuais, temas mais aclamados, né, e mais solicitados pela necessidade do brasileiro. Geralmente tem um tradutor. O tradutor geralmente é um professor igual o Andrés, vocês aí, né? Que são pessoas que já entendem das linguagens do Ayurveda, né? Porque a tradução é feita do inglês indiano, que é o inglês desafiador,
para o português, né? E ao mesmo tempo tem muitas palavras em sânscrito. Quem estuda Ayurveda sabe, a gente vai citar sânscrito, e embora a gente não precise entender do dicionário sânscrito, algumas palavras a gente precisa criar ali familiaridade, né? Então é isso. Então as pessoas fazem essas viagens. Quem não quiser também não é necessário, porque hoje em dia já tem Vaidyas. Vaidyas é igual a Maíra falou, são os professores, não, são os médicos formados na Índia. São os médicos ayurvédicos, né? Tanto é que se um brasileiro quiser se tornar um Vaidya, ele pode? Pode. Ele vai viajar para a Índia, vai buscar ali, né, ser aceito em alguma faculdade, vai buscar lá todos os critérios burocráticos, e é uma formação que dura ali um pouco mais de 6 anos, correto, Maíra? Mais ou menos isso, né? Por isso que é desafiador. Desculpa. É mais ou menos esse tempo, né, esse período. Eu estava prestando atenção, eu estava lendo aqui uma pergunta. Geralmente aqui no Brasil as formações vão, né, dependendo do curso, de 1 a 3 anos, né? O percurso ele é muito parecido, né, das aulas do que é transmitido, e porque é um conhecimento muito vasto, e depois a gente vai fazendo essas especializações. E o que eu queria dizer é que assim, é muito rico também a gama que se abre no pós, né? Assim, depois de você estudar assim, a ciência da vida, né? A Ayurveda ele é a ciência da vida, ele traz esse olhar integrativo da gente com a gente, da gente com a natureza. E isso existe a possibilidade da gente somar de inúmeras formas. Então, você pode ir para um lado mais de comunicação, né, e poder escrever sobre saúde, poder comunicar, né, às pessoas mais sobre um estilo de vida mais adequado. Tem a parte da alimentação, que dentro dela se desdobram também em muitas frentes, mas daí você pode também se especializar mais na nutrição ou na cozinha, né, como chefe de cozinha, elaborar pratos. A gente tem muitas pessoas que depois do curso começaram a trabalhar fazendo alimentação, né? Ou eventos, ou entregas. E o que eu acho muito lindo também, que a gente já teve bastante, professores infantis, que para mim entra nesse lugar das mães, dos cuidadores, né? Professores que queriam ter a oportunidade de ensinar as crianças desde pequena a cuidar com mais respeito da saúde, por exemplo, né? Sim, exatamente. Então é igual uma faculdade, né? Quando a gente faz uma faculdade, por exemplo, eu vou fazer a faculdade de nutrição. Eu posso trabalhar na indústria, eu posso trabalhar com consultório. O terapeuta, ele tem essas mesmas possibilidades, né? Então ele pode trabalhar fazendo apenas consultas, né? Ele pode trabalhar apenas fazendo terapias corporais. Muitas vezes eles também associam as terapias corporais com as consultas. Podem trabalhar no ramo da alimentação, como a Maíra comentou, fazendo alimentos, fornecendo. Tem muitos profissionais que fornecem assim. Vamos supor, você vai fazer uma semana detox ou 21 dias detox. Então, eles oferecem todas as refeições para fazer todo aquele processo desintoxicante. É muito interessante. Existem pessoas que vão para lados de comunicadores, igual você falou, então a pessoa vai abrir um blog, um podcast, oferecer cursos, né, online, cursos presenciais, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Vão criar produtos ayurvédicos, né, porque a gente também aprende a farmacologia, né? Então, a gente pode estar produzindo aqueles insumos que o paciente precisa de usar. Às vezes ele vai fazer um Virechana, por exemplo, que é uma terapia de purgação do dosha pitta no corpo. Então, existem uma série de óleos e ervas, óleos medicados, que a pessoa precisa ingerir em determinados períodos. Então, existe um roteiro e a gente precisa de profissionais para produzir esses insumos, né? Então, são lojas que vão oferecer, de repente, tipo empórios, né? Empórios que vão fornecer tanto os produtos específicos ayurvédicos, como também os produtos alimentares do dia a dia, tipo lentilha, arroz basmati, as comidinhas, e a pessoa vai lá
É como se ela tivesse um mercadinho ayurvédico que ela vai encontrar raspador de língua, então você pode trabalhar nesse ramo, né? E você pode trabalhar com desafios, né? Eu conheço profissionais que trabalham, desafios de 21 dias, como ter uma vida mais saudável, desintoxicar o seu corpo, usando o Ayurveda como ferramenta. Você pode produzir livros, artigos e PDFs, né? Eu tenho uma amiga que agora é escritora, ela está escrevendo um livro sobre Ayurveda, produzindo aqui no Brasil, né? Sobre diagnóstico de língua. Então, existem Legal, vou várias. saber. É a Flávia Namastê. Ela está produzindo um livro de diagnóstico de língua. E a gente precisa de todas essas áreas sendo preenchidas, porque quanto mais profissionais entrarem nesse mercado, vierem para somar, a gente não está lidando com competição, a gente não está lidando com. A gente está lidando com uma rede que se forma aqui no Brasil, e isso vai facilitar mesmo até mesmo a gente vai conseguir trazer mais autenticidade aqui para o Brasil, né? Porque a profissão terapeuta Ayurveda, ele pode sofrer um olhar preconceituoso de outras carreiras, como nutricionistas, porque em dado momento a gente fala sobre alimentação, então esbarra ali com o nutricionista, fala sobre saúde, então esbarra com o médico. Então é importante ter as Fala de regulamentações. mente, esbarra com um psicólogo. Psicólogo. Nisso, eu queria até trazer uma pergunta aqui que a Thais colocou, assim, né? No Brasil parece que o terapeuta ayurvédico é mais valorizado quando ele está somado com outra profissão. É assim mesmo? Então eu gostaria de responder assim que é mais fácil para quem já é da área da saúde começar a compreender o Ayurveda, porque você já fez uma formação na área da saúde. E daí tem isso, profissionais da saúde que fazem uma formação de terapeuta ayurvédico e tem uma visão integral na sua área, né? De uma medicina integrativa e mais natural na sua área. Mas também tem o caminho contrário. A gente já teve alunos que fizeram a formação de Ayurveda, gostaram muito da área da saúde e depois foram fazer uma especialização. Assim como você, né, Leila? Agora você está concluindo de nutricionista. Isso. Então, isso é muito rico. Eu, por exemplo, o Ayurveda ele sempre teve na minha formação em vários momentos, né? Eu comecei com yoga pelo corpo, fui para massagem, daí fui para as medicinas naturais e depois eu comecei a me especializar mais na mente, né? Fiz terapias junguianas, então eu fui para um lugar mais de psicoterapia. E foi também no momento que eu comecei a estudar mais o Ayurveda. Então, eu trabalho muito nas minhas consultas, né? Como que o ritmo, como que a rotina podem organizar estados de ansiedade, estados de depressão, enfim, né? Daí são estados que as pessoas me procuram mais por essa questão mais para o lado da psicologia. Não, eu gostei muito dessa pergunta, porque eu também acho que ela é subjetiva. Eu acho que não existe uma única resposta, os pontos de vista podem variar e eu acho que está meio que quase que tudo correto, né? É claro que quando você é um médico e é um terapeuta Ayurveda, você carrega um know-how, um nutricionista é terapeuta Ayurveda, né? Um fisioterapeuta, mas ao mesmo tempo é o seu nível de profissionalismo, é como você vai atuar no Ayurveda que vai demonstrar essa potência profissional que você tem. Então, eu tenho muitos amigos que são de áreas completamente distintas, áreas que não são da saúde, e são excelentíssimos terapeutas Ayurveda, pessoas que eu tiro o chapéu. Um exemplo, por exemplo, é o meu amigo, o Edson Osório, né? Ele veio da área da economia, ele não tem nada a ver com a Ayurveda. Mas ele também entrou no Ayurveda. Isso é outra coisa interessante, né? Às vezes a gente entra no Ayurveda pela dor ou pelo amor, né? E algumas pessoas estão passando ali por dificuldades fisiológicas, então elas vão buscar alguma alternativa mais natural, às vezes se esbarra no Ayurveda, e ali você vai estudar, e você se apaixona, e você coloca na sua vida se transforma, você estuda aquilo, e você fala, meu Deus, eu preciso falar sobre isso, transmitir isso para o mundo. E aí, no final das contas, eu acho que essa pergunta não tem uma resposta certa.
é muito relativo, porque se você é um nutricionista, terapeuta Ayurveda, mas você não consegue transmitir o seu valor profissional, né, de uma maneira tão expressiva, você vai ter um nome, vai ter um diploma, mas as pessoas não vão tratá-lo ali com, né, com aquele tamanho que a gente imagina teoricamente. Se você é um economista, mas se tornou um excelente terapeuta, estuda muito, se embasa para trazer o conhecimento, não importa de onde você veio, o que importa são os resultados que você produz e como você transmite esse conhecimento, né? Então, no final das contas, é você trazer essa profissão nova, que sim pode ter olhares preconceituosos, né? Porque não é uma profissão reconhecida no Brasil, a gente está em vias de, né, buscando esse lugar, mas como toda nova profissão, a gente começa nesse lugarzinho, que é um lugar de não reconhecimento, e o reconhecimento a gente vai buscar no nosso dia a dia, sabe? Transmitindo conhecimento, olhando para aquele paciente, para aquela pessoa que você está atendendo, com todo o critério e responsabilidade do mundo, né? Agora, é claro que quando a gente esbarra na questão da saúde do outro, né? Saúde mental, saúde física, é importante a gente saber até onde a gente pode ir. Então, por exemplo, Isso. né, Maíra, pessoas que estão passando por problemas psicoterápicos, né, psicológicos, transtornos, né, doenças psiquiátricas, você hoje é uma especialidade que você tem. Hoje é uma especialidade que você tem maior conhecimento. Então, você pisa nessa senda com mais tranquilidade. Como eu não tenho viés, como eu não tenho viés psicológico tão intenso, eu estudo nutrição, eu vou mais para esse lado. Aonde eu vejo que a minha paciente precisa de um trabalho psicológico, eu indico profissionais, ou então falo, busque também, junto com isso aqui, uma terapeuta que vai poder caminhar junto, né? Porque é isso, a gente não está aqui para resolver todos os problemas do paciente, a gente está aqui para trazer o Ayurveda como ferramenta num caminho de encontro. E como a gente sabe, quando estuda Ayurveda, tudo é Ayurveda, porque tudo pode ser fator de cura, tudo pode trazer cura. Se eu mandar uma pessoa que está carente abraçar filhotinhos de cachorro, filhotinhos de gato, aquilo é Ayurveda, porque ela está trazendo propriedades amáveis para o corpo dela e promovendo bem-estar num corpo que está precisando daquela medicação, digamos assim, né? Então, Posso. eu gosto muito de indicar também profissionais quando isso esbarra nos meus limites. Agora, tem gente que vai. Isso é um jogo que eu não gosto de jogar. Eu sei os meus limites. Eu ia falar, posso traduzir um pouco, né, o que você está falando? Quando fala assim, tudo é Ayurveda, isso fica mais fácil de compreender quando, depois de um certo tempo de reconhecimento do que é, né? Então, eu queria, assim, trazer de novo, a Ayurveda é o estudo da vida. Então, tudo referente à saúde faz parte do estudo da vida. Então, quando a gente olha para a gente em nossos aspectos, em qualquer um dos aspectos, dos mais densos, desde uma dor no joelho até aspectos mais sutis, como sensibilidades ou ansiedade, sonhos. Então, tudo isso está dentro de um estudo integrado do ser humano, né? Integrado da vida. E é isso que a gente traduz como sendo Ayurveda, né? Porque é uma linha, é uma visão natural e integrativa do ser humano e da saúde. Por isso que dá para aplicar em tudo, na sua vida pessoal, na sua vida familiar ou na soma com os seus pacientes, com os seus alunos, potencializando, né, essa visão mais autônoma, mais consciente de si, né? Até alguém escreveu, acho que isso, sobre consciência agora. Enfim, e daí o que eu queria dizer também é sobre essa rede, né? Ampliar a rede de contatos. A gente sempre trabalha muito com médicos, com outros terapeutas, porque dependendo do que a pessoa traz, é claro que a gente precisa somar com a ciência,
tomar com remédios. Então, não segui- a gente trabalhar com uma medicina integrativa não significa que a gente pode tudo, né? Significa que a gente vai ter um olhar mais natural e consciente da formação da doença, do processo de tratamento, né? De observar os sinais de saúde do corpo. Mas sim, trabalhamos sempre com outras pessoas. E daí, gente, tem mais pergunta. Eu vou falar para o pessoal, quem quisesse mandar pergunta. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, se você Também quiser. também podemos falar, Maíra. Eu coloquei essa semana, né, uma caixinha de perguntas e a gente recebeu algumas, né? Inclusive eu passei. E a gente podia falar também como é que foi a nossa integração profissional, né? Você já falou um pouco de como foi o início da sua jornada, por onde você entrou no Ayurveda também trouxe isso. Mas como é que a gente rentabilizou, né, essa profissão? Tcharam, quer começar? Eu começo. Bem, pode começar se você quiser. Então, eu tenho um trajeto um pouco diferente do seu, porque você fez uma transição de carreira, né? Você estava na estética e foi ser terapeuta ayurvédica. E eu trabalho com a visão integrativa do Ayurveda somado com a minha vida profissional. Então, o Ayurveda ele sempre somou, né? Então, por exemplo, eu trabalho em dois. Na verdade, assim, tem muitas frentes de trabalho se eu for pensar em todo o tempo de Ayurveda né, que eu tenho. Mas, por exemplo, por muito tempo, né, eu sou, né, e dei muitas aulas de terapias corporais, de yoga, movimento, dança, consciência corporal. Então, eu sempre, né, estudando Ayurveda, eu fui trazendo esses elementos. Então, por exemplo, uma pessoa com mais dor no corpo, mais seca, que qualidade de movimento que eu vou trazer para liquidificar aquele corpo, para trazer mais o kapha, né, para despertar esse kapha a partir do movimento. Então, eu sempre fui trazendo esse olhar muito respeitoso a partir do corpo para trabalhar com movimentos, né? Então, eu somo. E daí, na parte das terapias, né, da psicoterapia, eu fui juntando a integralidade da pessoa. Então, se a pessoa está numa ansiedade que não passa, vamos olhar para esse intestino? Vamos ver o que está acontecendo? Sim. Então, esses são os dois cenários que eu trabalho. E daí, de rentabilidade, então, assim, eu sempre somei, né? Então, acho que essa pergunta, eu não consigo responder ela efetivamente, né, assim, de como eu construí. Apesar de que as pessoas que estudam com a gente costuma dar uma aula sobre como rentabilizar a profissão, como formar um consultório, como estruturar no mundo a profissão de Ayurveda. Né? Uhum. Então, acho que. Só que daí é uma aula inteira, que não É vai dar pra verdade. aqui. E você quer falar um pouquinho do seu caminho? Uhum. Bem, então, há 8 anos atrás, né, que eu comecei a estudar o Ayurveda, e ao longo da formação, quando eu comecei a me entusiasmar muito, eu e meu marido, ele trabalhava com marcenaria nas horas vagas, assim, nos horários livres, né, e aí eu comecei a fazer ele fazer algumas coisas, tipo, faz um porta-temperos, aí ele fazia lá, e eu comecei a colocar um monte de ervinha que eu consegui encontrar, tipo assim, eu achei ashwagandha e colocava lá para poder consumir, além dos temperinhos da comidinha mesmo, né? Então eu começava a ter algumas ervinhas ali, ayurvédicas e tal, e colocar no meu dia a dia. Aí eu falei, nossa, eu quero começar a fazer Shirodara. Shirodara, gente, é uma técnica que cai um fluxo de óleo contínuo, né, na testa da pessoa, que promove, né, sattva da mente, o bem-estar da mente, trabalha com processos da mente, né? Aí tem um equipamento, na verdade, uma cuia chamada Darapatra, né? É como se fosse
uma cuiazinha com um buraquinho bem no final, por onde esse óleo cai e escorre na testa da pessoa. Só que geralmente é uma prática que você precisa de 2 terapeutas, porque o óleo tem que estar morno, a temperatura tem que estar agradável, esse óleo tem que estar circulando, porque ele cai, você tem que coletar o óleo, ele tem que voltar para a testa da pessoa, mas ele tem que voltar com uma temperatura contínua. E aí eu fiz o meu marido, na verdade ele é engenheiro de formação, mas nas horas vagas, né? Eu fiz o meu marido produzir o tripé de Shirodara, que ele funcionava sozinho, ele era um circuito que funcionava sozinho, porque tinha uma fonte de aquecimento, tinha um circuito que jogava o óleo para cima, que caía o óleo na pessoa, que coletava, voltava para a base e a temperatura constantemente morna, né? E aí a gente começou a produzir alguns maquinários ayurvédicos, digamos assim. E é engraçado que eu levei lá para minha escola de formação e algumas pessoas encomendaram, a gente começou a vender e aí eu fiz o banquinho, aquele banquinho que a gente coloca os pés em cima para fazer o cocô, né, bonitinho ali. A gente apelidou de bancocô. E aí a gente fazia e também vendia. Então foi numa brincadeira meio séria, porque eu queria começar a praticar, então eu comecei a atender as abhyangas, que são as massagens com óleo, né? Então eu aluguei uma sala, na verdade eu já tinha essa sala, eu atendia estética, e aí eu comecei a atender na mesma sala de estética o Ayurveda, né? E aí eu comecei a trazer o Shirodara, a Abhyanga, comecei a vender o Bancocô, né? Que é esse banquinho, os porta-temperos. Os porta-temperos. E aí eu comecei, aí as pessoas começaram a falar, você dá consulta? E eu morrendo de medo de dar consulta, porque era uma coisa que eu não tinha familiaridade, né? Então eu estava lá nas práticas físicas, já que enquanto esteticista eu já fazia massagens, procedimentos corporais, faciais. E então, para mim, caminhar para o processo físico do Ayurveda foi mais fácil, foi o caminho mais fácil que eu encontrei. E vender os produtos ayurvédicos, até que as pessoas começaram a cobrar muito as consultas. E aí eu comecei a atender. Então eu sentei, né, como eu tenho ali um vata, um pita, eu precisava de sentir segurança e preparo. Então eu sentei e criei toda a metodologia. Eu simulei pacientes na minha frente, atendi meu marido, atendi um boneco na minha frente para eu tentar entender como seria esse processo e criei a minha metodologia. E aí eu comecei a atender primeiro os amigos que me pediam, né? Esses amigos indicavam para outros amigos e aí eu comecei a fazer os atendimentos. E as pessoas começaram a pedir curso. E aí eu também comecei a montar os cursos. Então foi muito em cima de uma demanda, né? Aí comecei a montar curso de rotinas diárias e tudo isso era no formato 100% presencial, né? Eu não tinha muitas coisas pela internet, não tinha nada na internet. Eu tinha o meu Instagram, né? Que aconteceu? Na medida que eu entrei no curso de formação já lá no Naradeva Chala, 8 anos atrás, eu falei assim, gente, eu preciso estudar e como eu tenho uma memória muito, sabe, ela derrete assim no vento. Então eu falei, eu preciso colocar esse meu conhecimento em algum lugar, então já vou aproveitar e colocar ele no Instagram, que na época estava ali começando a ter movimento no Instagram. Então eu montei o meu blog. De fixar o seu conhecimento. Fixar o meu conhecimento, o objetivo era esse. Então eu tanto montei um blog, que é um site, né, que era não é ainda, leilaguzmão.com.br, e o Instagram, e comecei a fazer os posts no Instagram e os artigos mais completos no blog, né? Então, desde o início, lá no início mesmo da minha formação, eu criei o blog, criei o Instagram e estava caminhando para essas práticas corporais. Então, assim, eu já estava atuando na área sem perceber, apesar de que eu não estava rentabilizando tão bem, porque eu não vendia as coisas com a frequência que conseguia chamar de salário, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu já tinha uma profissão me sustentando, que era a profissão da estética, eu estava bem, eu não estava com pressa, né? Eu precisava de me sentir segura e de me divertir no meio desse processo, porque eu não gostaria que aquilo virasse uma obrigação, já que eu conheci o Ayurveda e aquilo estava me trazendo tanta alegria, eu não queria que aquilo me estressasse muito, então eu fui muito devagarzinho. Esse é o meu jeito, tá, gente? Porque ninguém precisa ser desse jeito também. E aí tá, então começaram a ter cursos, começaram a ter os atendimentos presenciais, as terapias corporais continuaram, até que chegou um momento que eu literalmente não estava dando conta de atender a demanda
né? E como eu estava muito apaixonado pela Ayurveda e na área da estética eu não estava mais tão encantada assim, então eu fui cada vez mais colocando minha energia no Ayurveda e cada vez menos colocando minha energia nos atendimentos da estética. Outra coisa que para mim foi um grande divisor de águas foi ter uma pessoa que já estava muito à frente de mim, que já atendia há mais tempo, já estudava há mais tempo, que já fazia os atendimentos, enchia a agenda, por isso que eu falo que é o meu amigo Edson Osório, que eu falei assim, eu conheci ele num curso em comum, né? Nós éramos alunos de uma professora, e a gente manteve contato, junto com outras pessoas que a gente manteve contato, e aí eu cheguei e falei assim, Edson, você me permite estar presente num dia de atendimentos para que eu pudesse conhecer a sua metodologia? Ele muito gentilmente viabilizou, né? E aí eu pude ir ficar lá fazendo alguns atendimentos. Nessa mesma época da minha vida, eu já tinha ingressado na faculdade de nutrição, porque eu já sentia necessidade de trazer um lado profissional mais sólido, né? Para solidificar um pouco mais essa minha carreira, né? Mas isso foi uma necessidade minha. Eu conheço muitas pessoas que não sentem essa necessidade. Essa necessidade. Mas aí eu acho que realmente o que me diferenciou na minha trajetória pessoal foi estar ao lado de uma pessoa que já tinha trilhado o caminho das pedras. Eu falei, que legal, não precisa inventar muita moda, é só você trazer o conhecimento. Eu fui entendendo que ele, em dados momentos, ele começava a falar sobre o perfil psicológico da pessoa, porque os doshas, eles trazem todo o mapeamento psicológico, as pessoas se interessam muito, porque é um processo de autoconhecimento. Depois falava sobre as terapias, então eu fui entendendo a forma como ele raciocinava e trouxe para mim aquilo que eu achei que cabia dentro da minha linha de atendimento. E aí eu me senti firme e melhorei ainda mais os meus atendimentos. Até que veio a gestação, veio o nascimento da minha filha, e aí eu saí dos atendimentos presenciais, você sabe muito bem, né, Maíra, que é desafiador, né, ter um bebezinho. E outras coisas da vida. E aí eu continuava atendendo com a Ayurveda, mas aí o que eu fiz? Eu passei os meus atendimentos para o online, eu falei, olha gente, a partir de agora meus atendimentos são online, as terapias corporais temporariamente eu vou pausar, e aí eu peguei o meu site e modifiquei ele, eu coloquei ele para eu conseguir fazer as vendas, né, das minhas consultas pelo site. Porque eu entendi que no mundo digital a gente tem que facilitar o acesso da pessoa à compra da consulta, né? Então, uma coisa que eu aprendi, quando a consulta é online, é mais interessante o paciente pagar antes do que depois. Porque todos os pacientes que não pagavam, agendavam a consulta, não pagavam, chegavam muitos deles no dia, eles simplesmente sumiam, não davam nem justificativo. Você ficava lá, de braço cruzado, diferente do presencial. Exato. Então, eu tô com uma dúvida aqui, porque a gente já vai bater 1 hora conversando e eu tenho medo que a live caia. Eu acho que não cai, não, né? Porque antigamente... Do meu Instagram cai. Então eu acho que a gente tem que marcar uma próxima. É verdade, a gente deixa então para uma próxima. Para a gente poder deixar salvo, né, tudo isso. E esse processo, né, que você estava falando é o que a gente chama de supervisão hoje, né, onde a gente vai construindo várias formas de atender, de olhar e estudar. Né, né, então a gente, na nossa formação, a gente estuda primeiro o que é o Ayurveda, né, daí estuda as doenças no olhar do Ayurveda e depois a forma que a gente pode trabalhar com isso. Né? Então, é muito lindo e é muito bacana ouvir a sua forma, né, que você trouxe. O Edson foi nosso professor no nosso curso durante bons anos então é isso, mas eu acho que a gente vai ter que dar uma encerradinha. Tá tudo certo, é bom que deixa aí um gostinho de quero mais para um próximo encontro. A gente marca se as pessoas... trazer você para as nossas aulas da formação. Quem sabe a Leila agora vem dar um quê nutricional ou profissional, né, aqui para as aulas. Tá. E, gente, eu queria convidar vocês a gente está com um curso gratuito,
que é a Semana da Boa Digestão. Então, quem se sentir vontade de começar a estudar Ayurveda, pode entrar pelo nosso link, né, que é Saúde Elementar barra Boa Digestão. Tá? O nosso link está também na bio do Instagram. Sejam super bem-vindos, se inscrevam. De repente a gente, se você puder colocar no seu stories também para o pessoal poder acessar, Leila, e daí eu coloco o seu canal também. Claro, gente. Então vocês já entenderam, né, que Saúde Elementar, além de ter essa semana gratuita, eles têm também um curso de formação que é incrível. Eles estão na área há muitos anos, né? Tem um respaldo aí enorme. É uma possibilidade. Então, quem quer se formar em terapeuta Ayurveda, tá aí, uma boa escola para poder estar iniciando essa jornada, que tem início, não tem fim, mas é muito Exatamente, importante esse o início. início. Essa base é muito importante. Adorei, adorei a conversa. Você é mineira? Eu sou baiana, mas eu me criei em Minas Gerais a maior parte do tempo. Amo. Então eu sou Tá, baianeira, eu tenho meio a meio. maravilhoso. Então, ótimo. A gente vai conversar mais então por aqui, Ai, gente. com certeza. Obrigada pelo convite. Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.